iniciar nosso estudo de hoje. Mais uma vez, vamos agradecer a Deus, né, a oportunidade pelo trabalho e pelos ensinamentos que estamos aprendendo aqui com esses estudos da equipe Amor. Que Jesus Cristo possa nos acompanhar, nos intuir desse lindo trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Lucas. Se puder falar um pouquinho sobre SPIN, depois a série dá continuidade aí. Está apresentando a tela, pessoal? Aparecendo a sua tela. Tá assim. Então, para começar, eu vou dar os devidos créditos aqui. Eu usei o ChatGPT para fazer parte da apresentação. Claro que eu corrigi tudo e modifiquei. Então, assim, mas otimizou muito meu tempo. Usar essa ferramenta assim, de forma correta é interessante. Assim, não é pegar o que comprou, cuspir e usar, não. Assim, fiz tudo, tirei muita coisa, coloquei coisas. E o finalzinho fui eu que fiz. A gente vai começar com a breve introdução, separando o que é mecânica clássica e o que é mecânica quântica, para a gente entender, porque o spin é um tema lá dentro de mecânica quântica. E a gente precisa começar a entender melhor, porque a gente ouve falar muito de mecânica, só que a gente não está tão familiarizado com isso, a gente acaba que tem muita informação truncada a respeito. Tem muita gente usando esse termo para coisas que não são mecânica quântica, tá certo? Apropriando de termos que são usados na mecânica quântica, mas quando fala de coisas que não são. Então, a gente vive num mundo a gente chama de macroscópico, né? O mundo que a gente vê, o que a gente está vendo nos computadores na nossa frente, as cadeiras, às vezes, são tudo coisas em escala macroscópica. Você olha para o céu, a lua, as estrelas, macrocosmos que a gente chama. E quando a gente começa a analisar a coisa, por exemplo, eu olho para a mesa que está à minha frente, eu vou aproximando, e aí eu quero pegar essa mesa e dividir em partes muito pequenininhas, e aí buscar lá no Demócrito, até no livro A Segunda Morte fala dele, né, que ele foi buscar a ideia do indivisível, né? E você vai pressionando até buscar lá no átomo, né, até chegar bem uma coisa bem pequenininha. Pequena que foge muito aos nossos olhos, tá muito além dos nossos olhos conseguem captar. E aí, quando a gente está trabalhando com coisas lá a nível atômico, aí as leis que regem o mundo macroscópico já passam a não funcionar lá. Os comportamentos que a gente esperava que funcionassem, que funcionam aqui, não funcionam. A gente fala lá, mas está aqui. Igual a gente fala do plano espiritual, mas está aqui. Se eu aproximar suficientemente de um átomo nessa mesa que está logo à minha frente, eu estou no domínio quântico. Né? Mas como eu sou grande o suficiente, eu não estou nesse domínio, vamos falar assim. Então, a mecânica clássica, ela vai estudar movimentos de objetos macroscópicos. E a quântica vai estudar comportamento de partícula, normalmente partículas subatômicas. O que é partícula subatômica? Você tem um átomo, né, que é composto por prótons e nêutrons, e os elétrons, e a gente tem partículas que compõem, por exemplo, o próton. A gente tem quarks, né, o próton é composto dessas partículas que são subatômicas. Então, os princípios fundamentais são: a mecânica clássica ela é determinística, e a gente tem posição e velocidade bem conhecidas. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho posição e velocidade de um objeto, eu consigo, através da mecânica clássica, prever a posição futura desse cara. Na verdade, a gente precisa de posição e momento, né, que é massa vezes velocidade. Então, a gente consegue prever quando vai ter eclipse, por exemplo. A gente consegue prever várias coisas. Se eu conheço muito bem, eu consigo por exemplo, Galileu Galilei, ele calculava a trajetória de
de tiro de canhão, por exemplo. Você quer acertar o inimigo a uma certa distância, o canhão ele tem aquela energia ali disposta, você faz os contos, você consegue calcular a posição final, né? Dada posição e momento inicial. Já na mecânica quântica já não funciona assim. Lá, ela é uma teoria que ela é intrinsecamente probabilística. Tanto que as primeiras coisas que a gente aprende lá na mecânica quântica é álgebra linear. É saber fazer conta com álgebra linear para a gente saber normalizar aquelas coisas para que elas tenham um caráter probabilístico. Vocês conseguem me ouvir bem? É só ter esse feedback, eu não sei se está bom. Ah, beleza, obrigado. Ok. Então, assim, a gente tem um princípio na mecânica quântica que chama o princípio da incerteza. Ele fala que posição e velocidade eles não podem ser conhecidos simultaneamente. Eu não consigo saber, com precisão arbitrária, posição e velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Se eu sei bem a posição, se eu sei localizar ela, eu não sei falar sobre a velocidade dessa partícula e vice-versa. Eu sei falar da posição, da velocidade dessa partícula. Na verdade, de novo, né, a gente fala velocidade por simplicidade, mas é movimento linear. Se eu sei falar bem da velocidade da partícula, eu não sei direito onde ela está. Né? E aí, o que acontece? Ocorre uma série de nuances a respeito disso. Einstein propôs um paradoxo, né? O Niels Bohr respondeu, porque fica a parecer que esse não poder conhecer, fica a parecer que é a nossa incapacidade de medir isso, nossos aparelhos não são bons o suficiente. Mas esse princípio da incerteza, ele é algo intrínseco à teoria. Não é porque a gente não tem aparelhos bons o suficiente, é porque realmente não dá para conhecer. Nós temos um limite físico ali. Então, a mecânica clássica trabalha com escalas macroscópicas, planetas, carros, e a quântica com microscópicas, átomos, elétrons, coisas muito pequenas. Na mecânica clássica, a gente tem a trajetória bem definida, então se eu chuto uma bola, eu consigo saber, né, a trajetória daquela bola, ela é bem definida, isso a gente não tem dúvida. Um carro deslocando numa estrada, um avião, a gente tem trajetórias bem definidas. A gente consegue prever posição futura, etc. E o comportamento na mecânica quântica é um comportamento diferenciado. Né? A gente até chegamos a comentar que a gente tem o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Ora a partícula se comporta como fenômeno quântico. Né? Alguns experimentos podem ser feitos de maneira que ela se comporta como onda, ora eles comportam como partícula. Isso aí, só essas 3 palavras ali dá mais 1 hora de falar, sabe? Então eu vou até tentar seguir. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper. No final, eu posso deixar a referência. Se alguém quiser saber mais, pode entrar em contato com você no trabalho. Na mecânica quântica, a gente tem funções de ondas e probabilidade. Então, assim, a gente tem implicações filosóficas, tanto com relação à mecânica clássica, quanto com relação à mecânica quântica. Por exemplo, que o universo, para a mecânica clássica, ele é determinístico. Isso gera algumas implicações filosóficas que são complexas, porque tem uma coisa que a gente chama de demônio de Laplace. É basicamente se uma entidade superior conseguir tivesse capacidade computacional grande o suficiente para prever posição e momento futuros, eu saberia, por exemplo, de antemão o resultado da negação. Se eu soubesse calcular posição e momento de cada uma daquelas bolinhas, que é muito complexo, a gente não tem nem computador que consegue fazer essa conta. Se eu conseguisse fazer isso, eu poderia prever o resultado da Mega Sena, por exemplo. Porque, realmente, para a mecânica clássica, como a bola da Mega Sena é macroscópica, é algo grande, está longe da constante de Planck, eu consigo prever isso. Mas, como é um sistema muito complexo, a gente fala que aquilo é um sorteio. A gente já atribui uma aleatoriedade e a nossa ignorância em conhecer essas coisas. Só que esse demônio de Laplace, basicamente, sendo bem simples e passando bem por cima, fala o seguinte, que se o nosso corpo é composto por partículas, e esse cara, essa entidade que ele chama de demônio de Laplace, consegue prever posição e momento com tamanha precisão que ele consegue saber a posição futura, deixa de existir livre-arbítrio. É só uma explicação filosófica, você tem muita discussão a respeito, de novo, estou sendo bem simples, passando por cima, só para não deixar de falar.
Eu estou falando que não existe livre-arbítrio. Estou só dizendo que se existisse esse ser com essas capacidades, eu saberia a posição que a pessoa vai estar no futuro. Cadê o livre-arbítrio, né? Eu sei que eu vou estar ali no futuro, então já está pré-definido que eu vou estar lá. Mas é só implicação, é só um experimento de pensamento. Ok. Então, nesse momento, a gente tem alguma pergunta, alguma discussão para a gente fazer antes de avançar para a próxima etapa? Ou está razoavelmente tranquilo? As perguntas são todas, né? Sim, justo. Eu entendo. É complexo falar sobre isso, porque é uma quantidade de coisa muito grande para falar, né? Muito curto, estou falando sobre várias coisas, mas se alguma dúvida ficou muito latente, tenho vontade para perguntar e não interromper. Então, agora vamos começar a falar sobre o spin. De novo, agora a gente vai esquecer tudo isso que a gente falou por um certo momento, vai poder falar sobre partículas muito pequenas, por exemplo, o elétron. A gente tende a imaginar o elétron como uma bolinha. Uma bolinha muito pequenininha. De novo, isso gera alguns problemas, mas eu até mandei no grupo lá, né? Imagine o elétron é uma bola, que essa bola está girando, só que ele não é uma bola e não está girando. Então, o spin do elétron é uma propriedade intrínseca, tal qual a carga elétrica é uma propriedade intrínseca, tal qual a massa do elétron é uma propriedade intrínseca dele. A gente tende a imaginar, usar isso por simplicidade para tentar começar a vislumbrar como isso acontece. Imaginar que ele é uma bolinha que está girando. Seria uma espécie de momento angular aqui, que o elétron tem. Para a gente entender esses fenômenos quânticos, né, a gente precisa do spin, não tem como. Mas, de novo, associar o elétron a uma bolinha girando não é a melhor coisa. Na quântica, quanto menos a gente ficar vendo figurinha das coisas, melhor, porque só vai atrapalhar. Só vai dar ideia errada de como as coisas acontecem. E o spin tem a seguinte característica. Ele possui valores. Ou ele tem valores inteiros, ou ele possui valores semi-inteiros, fracionários. Né? As partículas que têm spin semi-inteiro são férmions. Por exemplo, o elétron. Partículas que têm spin inteiro, por exemplo, 0 ou 1, são bósons. Pode ser o bóson de Higgs. Né? São classes de partículas. Observe que fóton media a luz. Elétron é uma partícula que está ali no átomo, por exemplo. Né? Então, são partículas diferentes. Por isso que a gente dá nomes diferentes para elas. A gente representa esse cara, isso é só para você saber, representa pela letra S maiúsculo como vetor em si. E esse S com esse índice Z, que eu chamei de projeção de spin, é quando eu estou olhando para esse cara só na direção Z. Eu vou falar mais sobre isso. Então, assim, o que é quantização? Né? O que é física quântica? Aí começou lá da catástrofe do violeta com Max Planck, que ele, por uma atitude desesperada, ele adotou a hipótese da quantização para poder explicar um fenômeno que acontece para essas coisas, para as coisas que estão muito pequenas. Né? Então, o quantum a gente fala que é discretizado, é de pacote. É falar que, por exemplo, na quântica, a energia ela é discretizada. Ela acontece por pequenos pacotes de energia. Ela não é contínua, igual a gente tem aqui, por exemplo. Imagina que eu estou com um pêndulo aqui na minha mão. Em qualquer lugar que eu quiser, eu posso colocar esse pêndulo e ele vai ter um certo valor de energia associado. Se eu coloco ele mais alto, ele vai ter mais energia. Se eu coloco ele mais baixo, próximo do zero, ele vai ter menos energia. Então, sabendo que minha posição mais baixa, tem energia zero. A gente tem um análogo que chama oscilador harmônico. Tipo, O seu áudio está muito baixo, Lucas. tá baixo? Você está se afastando aí do microfone, eu acho que está ficando baixo. Sim, perfeito. Eu vou tentar falar mais. Eu achei que o fone estava funcionando bem. Qualquer coisa você volta no falar que eu tento ver. Continua baixo ainda, parece que está dando tipo um eco. Deixa eu ver aqui. E agora dá uma melhorada. Tá me ouvindo bem agora? Ou piorou?
Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Ok, deixa eu aumentar o volume aqui. Acho que esse fone não tá bom. Deixa eu tirar. Pronto, caí, mas voltei. Tá, agora sim, me escutam bem? Sim. Beleza, obrigado. A gente tem um análogo na quântica para o oscilador harmônico, que ele, por exemplo, ele não pode ter energia igual a zero, a energia mínima dele é maior que zero. Então, essas coisas geram um espantamento. E como eu mandei lá no grupo, também, vou até pegar aqui rapidinho, alguns grandes nomes da quântica, alguns físicos que tiveram muito à frente a respeito da quântica. Estou no grupo errado, desculpa. Cadê? Para mim, ficou mudo. Tá mudo? Ela tá falando. Tô ouvindo, Patrícia. Oi, grupo. Tá Eu te me ouvindo, escuto. Patrícia? Hello. Ixi. Acho que é o dela que tá ruim. Isso que eu ia falar, acho que é o dela. Tá tudo bem aqui, eu tô escutando também. Pode continuar, Lucas. Beleza. Então, como eu disse lá, aqueles Tem que não alguém ficam... aí? Estamos aqui. Aqueles que não ficam chocados quando eles se deparam com a teoria quântica é porque não entendeu a teoria quântica. Realmente é chocante você saber que tem alguma coisa que se comporta desse jeito, que não pode ter energia igual a zero, por exemplo. E o spin tem algumas propriedades, por exemplo, o mareamento. O mareamento também é uma palavrinha que daria uma série de palestras a respeito. Então, eu posso explicar mais à frente, se quiserem, mas assim, fala basicamente que você põe duas partículas para interagir e separa elas espacialmente, e essas partículas elas estão correlacionadas uma com a outra. Então, vou tentar dar um exemplo bem rápido. Eu chego para o Vicente e falo assim, Vicente, eu tenho aqui um saquinho com duas bolinhas, uma bolinha branca e uma bolinha preta. E eu falo para ele assim, tira uma sem me deixar ver qual que você pegou e não olha para ela. E aí, isso em Belo Horizonte, aí eu venho aqui para São Paulo com esse saquinho, eu não abro ele enquanto eu não chego aqui. E o que eu quero dizer? Que essas duas bolinhas, eu posso falar que elas estão emaranhadas classicamente. Porque no momento que eu abri o saquinho aqui em São Paulo, se a bolinha que está no meu saquinho é a branca, eu sei que o Vicente está com a bolinha preta. Ou vice-versa. Se eu abrir a bolinha do meu saquinho tá preta, eu sei que ele está com a branca. Então, uma forma intuitiva de entender emaranhamento é isso. Essas duas coisas estão correlacionadas. Então, sem eu perguntar para ele, sem eu ir lá para poder ver qual que é a partícula, qual que é a bolinha que ele que tá com ele, eu sei qual que é. Porque é tipo a meia roxa e a meia vermelha, né? Se eu sair de casa com um pé de meia roxa e outro pé de meia vermelha, eu sei que na minha gaveta, na minha casa, vai ter uma meia roxa e uma meia vermelha. Isso basicamente é a ideia do emaranhamento. Então, a gente escreve dessa forma aqui. Esse aqui é um estado de Bell, psi mais. Esse valor aqui na frente é só para normalizar, para ter o caráter probabilístico da teoria. E eu falo que tem um estado mais menos, um estado menos mais. Quando eu trabalho com eles, eu sei que eles estão relacionados um com o outro ali. O spin, ele dá um momento magnético às partículas, então, aqueles materiais ferromagnéticos, eles têm um spin alinhado. E aí aparecem as propriedades magnéticas que o Calazans falou muito bem, inclusive, né? Aparece o domínio magnético e tudo mais. É como se cada spin fosse um ímãzinho e eles são todos alinhadinhos e isso gera um ímã grandão, basicamente. A gente pode medir o spin, a gente tem experimentos. Por exemplo, é muito complexo para falar aqui, mas a ressonância magnética usa spin, no final das contas. A gente tem um chamado experimento de Stern-Geller, que eu vou falar rapidamente sobre ele também. Eu vou tentar ser mais breve, mas... e sempre os resultados são probabilísticos. Então, você tem uma probabilidade de que o spin seja mais h barra sobre 2 ou menos h barra sobre 2. Eu não vou falar com certeza que ele é aquilo. Você faz várias medidas e toma uma análise estatística para poder ver assim, a probabilidade dele ser aquele cara. Então, é isso que é o caráter probabilístico da teoria, basicamente. Então, a gente tem aplicações na computação quântica, por exemplo, a gente tem qubits baseados em spin, magnética, ressonância magnética, spintrônica, são aplicações na tecnologia moderna do spin.
Aqui eu vou deixar depois um... Oi? Ô, Lucas, Oi? e se no elétron não tivesse o spin, o que ia acontecer? Se no Então, o elétron, de fato, tem spin, ele tem spin meio, né? Meio de H/2. Mas e se não tivesse? E se houver ausência do spin, o que vai acontecer? Na praticidade, na prática. Por exemplo, eu estou com uma rede elétrica funcionando aqui em casa. Por qualquer razão, não tem spin no elétron. Há possibilidade disso acontecer? Não, essa possibilidade não há. Isso é intrínseco ao elétron. Ele pode ter spin mais meio ou menos meio. Mas, assim, para fins práticos, para aplicação assim, porque o que vai mandar, basicamente, seria a carga elétrica, né? Então, assim, para fenômenos quânticos, isso iria afetar muito se ele não tivesse spin. Eu fiz uma prova recente onde perguntava se o elétron tivesse spin 3 meios, mas se ele não tivesse spin 0, é outra coisa. Mas, basicamente, eu vou mostrar um experimento, eu acho que vai ficar um pouco mais claro se ele não tivesse spin. Alguns comportamentos iriam mudar completamente, principalmente para a mecânica quântica. Isso teria implicações. Agora, a fundo, eu não sei dizer assim, o que ia mudar. A ideia do que eu estou te perguntando é por causa da questão mediúnica. Sim. Porque, igual, por exemplo, a gente fala de eletromagnetismo, né, na questão da mediunidade. Mas, por que foi que eu te pedi para falar um pouco mais do spin? É para a gente entender isso no processo prático nosso, mediunicamente falando. Porque é claro que, vamos dizer assim, na aplicação, por exemplo, da energia de uma casa e tudo mais, o eletricista ele não precisa de saber que existe o spin ali. Mas nós, como médico, precisamos. Por quê? Sim. Porque você acabou de falar aí de carga 0, de carga 1, não é isso? Então, a gente precisa de entender esse processo. Pode parecer que isso é bobagem. Não, não é não. Porque baseado na forma de vida em que nós resolvemos a viver, vamos supor, nós optamos por viver assim, assim, assado, é que nós vamos ter, né? A gente falou isso aqui na semana passada, nós vamos ter ao nosso redor o quê? Um eletromagnetismo mais amplo ou menos amplo, né? Que aí eu nem vou voltar lá atrás do que você e o Mauro falou, não, né? Que aí a gente vai ter que falar sobre ondas, mas é só para a gente entender esse processo. Então, não há como a ausência de... por quê? Porque o átomo ele tem que ter o spin, né? Que vai gerar aí o mareamento, como você disse. Ele tem que ter o elétron, não é isso? E tem que ter mais uma partícula lá qualquer, o nêutron, né? Próton, nêutrons e É o elétrons. E próton. cada uma dessas tem essas... Desculpa, cada uma dessas tem spin. Então, por exemplo, o Cada uma elétron tem delas tem um spin. spin próprio. Isso. Entendi. Cada uma delas tem uma carga. Por exemplo, o elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O próton é mais 1,6. O elétron é menos, o próton é mais, e o nêutron não tem carga. Então, cada partícula tem suas propriedades bem definidas, assim. E, por exemplo, o fóton, ele tem spin... Deixa eu até esquecer. Ele tem spin inteiro, né? É 1, por exemplo. Então, isso depende. Então, o elétron, se você pega uma partícula, se você olhou para o spin dela, se o spin dela é meio, você pode inferir, de acordo com a carga, por exemplo, e com a massa, que ele é um elétron. Então, é uma característica intrínseca dela. É como se fosse a identidade daquela partícula. É como se fosse um DNA bem, bem sólido dela, sabe? É basicamente isso. Ô, Lucas. Oi? Eu tomei a liberdade de perguntar ao chat GPT aqui se o spin não tivesse. Ele respondeu o seguinte, posso ler rapidamente aqui? Por favor. Aí você fala, aqui fala o seguinte, ó, se o elétron não tivesse spin, isso teria profundas consequências na física e na estrutura do universo.
afetando desde o comportamento das partículas até a formação da matéria como a conhecemos. Aqui, então, algumas das principais mudanças que fala. Seria o princípio de exclusão de Pauli. O princípio de exclusão de Pauli é crucial para a estrutura dos átomos. Ele afirma que dois fêmions, partícula com spin semi-inteiro, como o elétron, não podem ocupar o mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Então, o spin é uma característica que diferencia os estados quânticos dos elétrons em um átomo. Sem o spin, o elétron não seria um fêmion, e, portanto, o princípio de exclusão de Pauli não se aplicaria a ele. Isso significa que muitos elétrons poderiam ocupar o mesmo estado quântico, resultando em átomos completamente diferentes, onde todos os elétrons ficariam no nível de energia mais baixo. Aí fala assim, átomos colapsariam. Sem o spin, o princípio de exclusão, todos os elétrons se concentrariam no menor nível de energia, fazendo com que os átomos não tivessem estrutura, o que levaria à destruição de toda a química como a conhecemos. Aí fala várias coisas aqui, fala sobre a questão da matéria, fala sobre os campos magnéticos e eletromagnéticos, dessa parte especificamente, que acho que faz parte aí da questão da mediunidade, fala o seguinte: o spin dos elétrons contribui com a criação de campos magnéticos tanto em partículas individuais quanto em materiais, desculpa. Sem spin não haveria magnetismo como conhecemos. O comportamento magnético de muitos materiais, incluindo o ferro, depende da orientação do spin dos elétrons. Sem o spin, materiais ferromagnéticos, os ímãs, não existiriam. Impacto na eletrônica. O spin também é essencial em fenômenos como o efeito Hall quântico e no funcionamento de dispositivos spintrônicos. A falta de spin eliminaria esses fenômenos e revolucionaria a eletrônica. Fala até do funcionamento do Sol e das estrelas. Olha só que interessante. O comportamento dos elétrons também está envolvido na fusão nuclear que alimenta o Sol e outras estrelas. Sem o spin, a fusão nuclear seria afetada. A formação dos núcleos atômicos e as reações de fusão que acontecem no Sol dependem do comportamento quântico dos elétrons. A ausência de spin poderia impossibilitar a formação de núcleos estáveis e, consequentemente, a energia gerada pelas estrelas seria diferente ou inexistente. Aí, por fim, fala que as leis da mecânica quântica. O spin é uma parte essencial da mecânica quântica. Sem ele, muitas das leis fundamentais da física quântica teriam de ser reescritas e adaptadas, alterando drasticamente nossa compreensão da física. Em resumo, se o elétron não tivesse spin, a estrutura atômica, as interações eletromagnéticas, a formação da matéria e até mesmo o processo que alimentam as estrelas seriam profundamente alterados ou inexistentes. O universo, como conhecemos, seria drasticamente diferente e provavelmente não poderia sustentar a vida. Não sei se respondeu aí, eu apenas vou se Respondeu muito bem. Então, o que ele falou do princípio de exclusão, por exemplo, quando você vai fazer distribuição eletrônica de um elemento, você vai distribuir os elétrons naquele átomo. Você pega lá carbono, por exemplo, qualquer elemento da tabela periódica. Aí você vai colocando eles naquela distribuição eletrônica, até o Mauro mostrou isso muito bem lá, ele colocou uma imagenzinha bonitinho, 1s2, 2s2, 2p6 e por aí vai. E aí aquele 1s2 você tem um spin para cima e um para baixo. Aí depois aquele 2p2 é um spin para cima e outro para baixo. Aí depois tem um para cima, um para baixo, para cima e um para baixo. Então assim, você nunca coloca dois spins para cima, por exemplo. E se sobrou um, fica vazio, mas e aí você não fala se ele é para cima ou se é para baixo, mas sempre ocupado em par. E o bóson, ele é assim, o bóson você consegue colocar vários no mesmo nível de energia baixo. Mas realmente grosseiramente falando, eu poderia dizer que o spin ele é a roupagem do átomo, do próton, do nêutron, ele é roupagem. Mas ele tem outras funções além de estar aí, vamos dizer assim, protegendo cada um desses elementos da física. Correto? Correto. Ele é a identidade daquelas pessoas, é um DNA imutável ali daquelas partículas. Então, se encontrou aquele spin, de fato vai ser um elétron
Claro que você precisa de outras coisas para poder falar, porque não é só elétron que tem spin meio. Então, vamos trazer isso, olha que interessante. O nosso corpo físico, ele é formado de trilhões de células, não é isso? E, por sua vez, viram partículas e tudo mais. Olha que interessante. Então, cada célula dessa também tem átomo. E cada átomo desse vai ter um spin. Não tem jeito de não ter. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que numa corrente elétrica vamos dizer aí, de 10 metros, eu teria aí, grosseiramente falando, tá? Eu poderia dizer, então, que numa corrente elétrica de 10 metros, por exemplo, eu poderia ter aí, às vezes, até, sei lá, 1 milhão de elétrons, com cada um com seu spin próprio. Ou isso não tem base? Tem, se você pega um fio com 10 metros, teria bilhões de elétrons lá, cada um com um spin. Só que assim, sempre vai ser spin meio. Aí você vai ter ou spin para cima ou para baixo, mas... Eu entendi isso. Mas isso faz sentido. Eu tô tentando ligar isso. Por quê? Porque a gente precisa de entender esse processo mediúnico fisicamente que acontece conosco. Por quê? Porque para a grande maioria das pessoas, a mediunidade eu estou para te dizer que 99% dos médiuns não sabem o que está acontecendo no processo mediúnico. E quando você tem um conhecimento mais amplo do que acontece realmente, o fato real da ligação, da ligação que é feita. Por exemplo, quando eu tenho o costume de dizer aqui, né, a ligação fluídica, olha que interessante. O que é uma ligação fluídica? A espiritualidade fez uma ligação mesmo, como se você estivesse pegando um fio. Porque a gente tem a ideia de que isso não existe no plano espiritual, e existe, né? Ele só não está visível aos nossos olhos, mas ele existe. Quando se fala, por exemplo, existe uma BR que liga a Terra ao mundo espiritual. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, uma BR? Por quê? Porque ele liga a BR aqui, que você tem que usar uma máquina para cortar a terra, entendeu? Então, e a gente precisa de entender esse processo, inclusive trazendo o celular para a nossa vida. Porque o celular, o que acontece? Eu tenho as chamadas antenas, que elas são receptoras e elas têm um processo duplo, não é isso? Mas o que são? É a mesma coisa, é o mesmo processo. Correto? Na mediunidade, na mediunidade não deixa de ser diferente. Então, por que a gente quer entender bem aí o processo do spin, né? É para poder entender quando que a espiritualidade faz, porque a gente falou aqui o seguinte, quando você está ligado com o seu mentor espiritual, a comunicação se dá por mente a mente, correto? Quando você está fazendo um processo de comunicação com o espírito doente, a comunicação se dá pela parte básica do organismo, ou seja, a espiritualidade é que vai fazer essa ligação. E essa ligação é por cabo, vamos assim dizer, grosseiramente para a gente entender, tá certo? Ela é fluídica. Então, é feita uma ligação mesmo, a espiritualidade vem ali na sua região básica, no seu ponto negativo, e faz essa ligação ali. E eles fazem uma ligação no seu ponto positivo. Aí inicia-se o processo da comunicação. Por isso é que a gente queria entender bem esse spin aí, para poder entender esse processo desse circuito. Por quê? Cara, que interessante. Você está pegando um espírito doente, você está pegando um espírito que é seu mentor e você. Mas a ligação, olha para você ver, a ligação tem que ser, ela tem que entrar num processo bem primário, vamos assim dizer. Porque ele é mais grosseiro, porque aquele espírito está numa condição ainda humanizada. E se ele está numa condição humanizada ou animalizada, ele tem que ir para a parte básica. E para essa parte básica do organismo, ou seja, para a parte de nossas sensações grosseiras, essa ligação ela tem que ser também grosseira.
Então, a razão por que nós chamamos ela de fluídica. Agora que eu estou começando a entender o que é verdadeiramente o spin. Eu estou. Eu não sei se os companheiros estão entendendo, mas... Sim. Gente, desculpa interromper, Lucas. Só para tentar fazer uma analogia aí. Eu acho que o que a gente está precisando, na verdade, é entender o conceito de como é que funcionam as coisas no caso da espiritualidade, né? Se a gente fizer um paralelo aí com a parte elétrica nossa real, é como se nós fôssemos eletricistas que sabem ali ligar o fio na posição correta, mas não entende exatamente como funciona a coisa. Então, por exemplo, numa corrente mediúnica, seríamos ali os técnicos, estariam fazendo a ligação, né? Ou fazendo parte dessa ligação, mas sem entender o conceito. E pelo que você está falando aí, a gente precisa entender um pouco mais de como funciona essa parte do spin, que, querendo ou não, auxiliaria no entendimento dessa corrente fluídica aí da parte de espiritual, seria isso? Eu diria que a ligação fluídica é como se fosse um cabo elétrico, tá certo? Por quê? Olha bem, para você conseguir levar a eletricidade para um determinado ponto, você precisa de 2 cabos, no mínimo, não é isso? Sim. Então, você precisa de um para você para o negativo e um para a fase, ou seja, o positivo, beleza? Na mediunidade é a mesma coisa. Só que na mediunidade tem um terceiro elemento, que é o espírito. Agora, olha para você ver, eu estou falando, vamos deixar isso aqui claro, eu estou falando de uma reunião propriamente dita, uma reunião mediúnica, onde tem todo um preparo. Eu não estou falando dessas comunicações que acontecem fora de uma reunião mediúnica, que acontece lá na rua, que acontece na casa da pessoa. Não, isso aí não é uma ligação fluídica. Isso aí pode ser um monte de coisas. Pode ser uma ligação extremamente afim entre 2 espíritos, assim como o amor une o ódio também, porque o ódio gera energia. O amor gera energia, olha que interessante. Então, se eu estou envolvido de ódio de alguém, e eu chego próximo dessa pessoa, eu consigo envolver ele no meu ódio. Mas se eu estiver com amor também, eu faço a mesma coisa. E tudo é eletromagnetismo, ou magnetismo, conforme nós falamos. Então, o que acontece? Numa comunicação programada, a espiritualidade entra em ação, e aí ela faz essa ligação fluídica, ou seja, ela vai ligar, para todo mundo entender, ela vai ligar um fio no espírito comunicante e outro fio no espírito no médium. Isso é só para a gente entender, tá, gente? Para a gente entender. Agora, onde que está o ponto positivo? É aí que está o detalhe. Se não houver o ponto positivo, a comunicação fluídica não vai acontecer. Porque o ponto positivo, quem vai fazer isso é o seu mentor. Por isso é que eu estou deixando claro aqui que isso é para a reunião mediúnica. Tá certo? Vocês lembram que eu falei anteriormente? Olha que interessante. Você precisa de... Agora, vocês lembram do acionador? Quem que é o acionador aí? Sem a energia que chega até no ponto de ligação, vamos assim dizer, você não consegue eletricidade. A mesma coisa acontece com a espiritualidade. Sem eles fazerem esse processo e eles serem o elo de ligação entre ele, o espírito e você, a luz não vai acender, ou seja, a energia não vai circular e não vai chegar até os seus lobos frontais. Eu posso... eu fiquei, agora que vocês falaram, eu me lembrei de uma coisa que já se fala, e o Ezequiel também já falou, de energia elétrica que não precisa de fio, que ela não é... Aí eu fico pensando, e aí então essa conversa toda vai para baixo, porque nós estamos falando de fio, nós estamos falando de condutor e tudo mais. E talvez a chave de entender o que a mediunidade faz é se a gente entendesse como é que a eletricidade passaria sem condutor, sem fio. Talvez fosse a questão, não? Ou eu estou viajando? O próprio Faraday já falava que você não precisava, né, você não precisava de fio condutor, não.
A questão toda é que não existe. Isso, inclusive, foram feitos alguns testes. A gente está falando de fio aqui, é para nós que ainda estamos numa condição poder entender. É a mesma coisa, você pega o Lucas, por exemplo, ele está falando tecnicamente, mas ele está falando numa visão extremamente, vamos dizer assim, científica. Nós somos leigos. E se nós não pegarmos os elementos que nós temos no nosso dia a dia, de falar de cabo, né, de Mas é isso neuro... que eu estou falando, às vezes a nossa dificuldade de entender, porque a gente está relacionando com cabo, com fio, e a coisa não funciona desse jeito. Funciona como se fosse uma eletricidade que não precisasse de cabo. Você tá Não, mas entendendo? Aline, mas é isso mesmo. Funciona sem cabo. Só que se a gente não colocar esses cabos aí para nós que não somos técnicos entender, vai ser muito difícil para todo mundo entender o processo. Tá certo? Por quê? Olha para você ver. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender as coisas a nível espiritual por causa da nossa visão materialista. Porque nós, olha para você ver, você pega, por exemplo, você olha para um fio assim, ele pode estar descascado, você não vai ver nada nele. Mas a energia está circulando ali, ela está passando. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa, quando a gente... Você fala, por exemplo, de corrente mediúnica. O que é uma corrente mediúnica? São dois polos que estão ali ligando todos os médiums, tá certo? Nós temos um ponto positivo e um ponto negativo. Sem isso, nós não vamos nos ligar. Então, nós precisamos dos dois polos. Aí a gente está falando de uma corrente, agora vamos falar da corrente mediúnica da espiritualidade. Eles ainda geram outra corrente. Vamos lembrar lá da Ambrosina, né? Então, existe uma segunda corrente. Então, é por isso que se nós não falarmos, às vezes, em termos até grosseiros, nós teremos dificuldade de interpretar isso aí. Lucas, Oi? eu queria tirar uma dúvida. O seguinte, ver se eu estou falando besteira, que eu até umas anotações que eu tinha visto aqui. Eu posso dizer que o spin é o movimento do elétron em torno do seu próprio eixo, certo? Então, isso é aquilo que eu falei. De certa forma, sim, mas é uma forma meio que caricata de entender o spin. No final das contas, não é bem Assim, isso que acontece, mas a nossa visualização sobre isso é nesse sentido mesmo. grosseiramente, Isso. você poderia dizer isso, assim, mais ou Uhum. menos, é isso? Isso mesmo. E ele que vai ser responsável pelas propriedades magnéticas da matéria. Então, o spin vai criar uma força magnética, e sem esse movimento de rotação, os elétrons teriam só a força elétrica. Eu posso dizer isso? Sim, sim. Perfeito. E aí, continuando aí. Então, na hora que ele gira em torno de si mesmo, ele vai ganhando uma força magnética, certo? E aí ele tem a possibilidade de ter um movimento para cima, um movimento para baixo, pode ter um movimento alinhado, um movimento desalinhado. E aí as pessoas com os campos magnéticos equilibrados, né, seria como se a gente pensasse assim, mediunidade ajustada, né, mais equilibrada. Aí a gente fala que os spins estão não estão opostos, estão mais ou menos na mesma direção. E as pessoas que estão lá com campo magnético desequilibrado, né, a mediunidade desajustada, os spins seriam opostos. Eu posso dizer isso? Sim, com certa licença poética, sim. Mas basicamente é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ô, Vicente, o Paulo lembrou aqui, a Aline falou, né? Como é que a gente vai aprender se a gente está falando de fio e é sem fio? Ele lembrou do Bluetooth, né? Você está lá com o seu celular com o outro, você pareia lá no Bluetooth, não tem fio. E as informações ali estão passando, então... Não, hoje você pega... Disso. Você tem aqui a televisão, que você usa o controle remoto, né? Mas existe existe sempre um meio desse processo de comunicação. Quando a gente fala aqui, por exemplo, quase que todo mundo tem uma visão elétrica. Quando a gente fala de elétrica, a gente tem uma visão dos fios domésticos, né? Da rede elétrica de sua casa, de um prédio, da rua. A gente tem uma visão. Quase todo mundo tem.
mesmo quando para o sujeito que é leigo, que vai ali ainda toma um choque ainda por não entender como é que é o processo, olha para você ver, se você está descalço, você está pisando no concreto, e aí você pega num fio positivo, o que você vai gerar? Uma descarga. Então você vai tomar um choque, porque você tá servindo de ponto neutro aí. Então você vai haver uma descarga aí, ok? Agora, se você pega um sapato de borracha, um tênis, por exemplo, ou então um chinelo, você não vai tomar esse choque. Por quê? Porque você... gente, os 3 elementos, é só a gente entender isso. Os 3 elementos, o médio, o espírito, o médio, o espírito, o comunicante, seu mentor, o processo é o mesmo. Para que uma luz acenda, você precisa de interruptor, um ponto neutro e um ponto positivo. É os 3 elementos. Sem esses 3 elementos, você não vai conseguir manter a luz acesa, a não ser que você ponha ela direto. Então, a gente precisa de entender isso. Até eu citei aí o celular, né? O sistema de células. Você tem uma antena aqui com outra antena ali, que uma joga para a outra, joga. Olha para você ver. E isso é um sistema nosso aqui na Terra arcaico. E no mundo espiritual já nem usa isso mais. Isso já era. Isso foi lá em 1940. Então, a tecnologia deles hoje está muito além disso. Então, assim, quando a gente fala dessas coisas virtuais, é bom a gente trazer primeiro o material para a gente poder entender, né, o que a gente está vivendo, a realidade da gente. É isso aí. E complementando, acho muito legal que a Aline falou sobre eletricidade sem fio. Hoje a gente já tem o celular, você coloca um aparelhinho aqui atrás, uma caixinha, e ele carrega o celular. Porque uma coisa é o Bluetooth, radiação eletromagnética, né? Onda eletromagnética. Comunicação, o Wi-Fi, por exemplo, também. Agora, transmitir energia elétrica sem fio, isso aí realmente é um pouco mais complexo, mas hoje a gente já tem, né? Você coloca um negocinho aqui, Isso seria interessante a gente entender como é que funciona essa passagem da energia elétrica sem fio, porque eu não tenho a menor ideia de como isso funciona, entendeu? Se quiser eu posso trazer depois, mas isso é um pouco mais complexo. Eu imagino. Mas eu estou falando porque é interessante, porque uma coisa é onda de rádio, fotocélula, essas coisas todas. Mas energia, carga de eletricidade passando sem fio, para mim, eu ainda não consigo imaginar como é que isso faz, não. E aí, talvez a chave de entender isso que a gente está querendo entender é justamente passa por aí, sei lá. O seu mentor, Aline, ele é gerador, ele está numa posição, olha que interessante. Grosseiramente falando, a gente poderia dizer assim, ele está a 15 mil volts e você está a 1000 volts. Você entender? E o espírito que está doente, que está comunicando, ele está a 100 volts. Então, olha como é que você interpreta isso. Se eu estou a 100 volts, vou mudar. Eu vou pôr ele a 12 volts, que é a bateria de um carro, né? Que é um rádio de um carro. Então, você está ali, o espírito está a 12 volts. Você está a 1000. Se aumentou, 15 mil. Então, olha que interessante. Se ele não souber fazer essa interação entre os outros dois aqui, o que vai acontecer? Ele arrebenta com o médio, que por sua vez arrebenta com o espírito. Então, é isso que é legal. Ele tem controle e ele sabe a quantidade de eletromagnetismo que ele vai usar, e ele vai usar esse eletromagnetismo controlado para não haver prejuízo. Eu não sei se vocês já leram alguma vez, está lá no Apocalipse, para que Jesus pudesse vir à Terra, ele teve que se preparar por 1000 anos. Além de preparar, ainda teve que fazer também um preparo no planeta Terra, para a vinda dele aqui. Então, 1000 anos. Por quê? Porque ele teve que pegar, ele é um sol, e ele tem que ir reduzindo essa energia dele de tal maneira, senão, quando ele fosse ligado ao útero materno, ele explodia a mãe dele, como ele explodia o feto, não tinha como. O planeta inteiro. Ia explodir, porque não tem como. Agora, você imagina... Agora, como que faz essa modulagem
Né? Aí é mental. Aí é Aí mental. que é a pegada, né? Agora, olha para você ver, está lá no livro de André Luiz. Quando você vai dar um passe numa pessoa, então, por exemplo, se a pessoa está muito enfermo, ele está dentro de um hospital, você nunca pode concentrar o passe na cabeça dele. A grande maioria das pessoas que dão passe não sabem disso. Se você concentrar a energia na cabeça dele, você mata ele. Então, você tem que concentrar a energia, é a energia animal que ele está precisando, porque ele está gastando energia muito animal. Então, é daqui para baixo. Então, olha que interessante. Até isso nós temos que saber. Porque, às vezes, você está nas melhores da intenção, vai ali ofertar um bem para uma pessoa e você não vai saber que você está ajudando a matar ele. Então, é por isso que esse conhecimento sobre eletromagnetismo, esse livro é espetacular. E aqueles que realmente estudarem mais profundamente, entender todo esse processo, vamos dizer aí, né, da física, realmente a gente consegue, inclusive, controlar a vidência, a clarividência, a audiência, porque tudo depende disso. Por que a maioria das pessoas não manifestam essa mediunidade de vidência e clarividência? Porque se a espiritualidade, grosseiramente falando, abrir os canais da sua vidência, o que vai acontecer? Depois de aberto, eles não fecham, fica mais complicado. Aí você vai ter problema. Então você não vai ter mais controle na rua. Você entra dentro de um... Imagina, você está lá num hospital, por exemplo, a quantidade de espíritos que você vai ver ali, que já desencarnaram, que estão ali, às vezes, nas camas. Então, isso tudo é complicado. Então, quando a gente passa a entender essa questão da energia, aí fica até mais fácil para a gente aplicar. Alguém levantou a mão aí? Quiser falar? Eu levantei, Lucas. Eu não sei se tem a ver, mas essa passagem de energia elétrica através dos médiums, se tem a ver, se nós médiums, a gente funciona como se fosse um imã, a gente atrai os afins. Aí, no caso, aí a gente passa essa energia elétrica para aqueles espíritos afins, porque nós somos um imã. Tem alguma coisa a ver essa relação de um médium, ele funcionando como um imã? Aí a gente atrai esses espíritos? Ou não, não tem nada a ver? Porque Então, vocês estão falando de energia elétrica sem cabo. Aí, no caso, assim, aí seria essa atração. Tem a ver ou não tem nada a ver? então, energia elétrica é uma coisa, magnetismo é outra. Mas, por analogia, se eu falar assim, ó, eu estou fazendo uma comparação de magnetismo e atração, ok. Agora, se eu, Lucas, virar para você e falar que é a mesma coisa, eu estaria sendo leviano. Porque, assim, são coisas distintas. Uma coisa é algo que acontece, outra coisa é o fenômeno físico, certo? Então, assim, por analogia, por uma comparação, por simplicidade para entender, acho que sim. Mas falar que é a mesma coisa, eu não posso dizer que é, mas por analogia, sim. O magnetismo aí, no caso, sim, ele atrai, né, Lucas? Vamos lembrar que os espíritos, eles são atraídos pela igualdade de energia que nós geramos, ou seja, os pensamentos. Quando a gente fala assim, eu posso ser muito bonzinho nessa vida, mas eu posso ter sido um carrasco na vida anterior. Gente, não tem milagre. Eu vou continuar com as mesmas energias que eu já vivia. Não tem como eles limparem, me limpar meu campo energético e eu ficar zerado. Não funciona assim, não. Eu recebi um corpo novo, mas o perispírito e o espírito continuam com as suas energias do mesmo jeito. Então, o que eu estou gerando energeticamente falando, sim, eu vou atrair para o meu convívio aqueles espíritos que têm igualdade energética comigo. Porque aí, no caso, eu sou o polo positivo, eu médium e vou doar energia para o espírito que está precisando de elétron.
Então, eu vou atrair o espírito que tenha mais afinidade comigo. Aí, essa atração, aí no caso, seria esse cabo, vamos supor, por afinidade, por ligação de amizade ou ódio, aí no caso. É correto pensar assim? Então, esse cabo seria... Vamos lembrar de um negócio aqui, é o seguinte, tudo que nós falarmos aqui, nós estamos falando de uma reunião mediúnica propriamente dita. Vamos deixar isso claro aqui, porque é o seguinte, se a gente for falar da reunião mediúnica, se a gente for falar do nosso dia a dia na rua, no nosso dia doméstico, no nosso dia no trabalho, aí nós vamos complicar a nossa situação. Não, eu estou falando da reunião mediúnica. Eu estou pensando assim, como que funciona? É porque na reunião mediúnica existe uma coordenação, existe uma organização do mundo espiritual para que aqueles espíritos se comuniquem. Essa comunicação, ela se dá por afinização energética, sim. Sem dúvida nenhuma, o que você está falando faz sentido. Mas aí, no caso, o médium, ele funciona como um imã? Eu não diria numa reunião mediúnica que ele funciona como imã, por quê? Porque quem faz essa ligação é o seu mentor espiritual ou o dirigente da reunião. O dirigente da reunião é ele que faz todo esse processo de ligação fluídica, tá? Então, ele que vai fazer essa ligação, mas por que ela vai se dar? Porque existe uma afinização entre você e aquele espírito. Agora, você pode me fazer uma pergunta assim. Eu tenho a capacidade de receber algum espírito que não tenha nenhuma ligação comigo? Tenho, desde que o mundo espiritual faça esse processo. Entendeu? Olha que interessante. É porque isso também depende deles. Eles é que vão fazer esse projeto. Você entra, por exemplo, dentro de uma grande indústria, onde você está usando ali máquinas que gastam um quanto de energia elétrica violento, e, no entanto, você acende uma luz lá que está a 110 volts do mesmo jeito. Entendeu? Então é isso. Ô, Vicente, então por que existe médium que atrai tudo quanto é tipo de espírito na rua ou em qualquer lugar, se o mentor dele não está lá para fazer a ligação? Isso aí chama falta de educação mediúnica. Médium que dá passividade, vamos deixar claro. Médium que dá passividade fora de reunião mediúnica, a não ser que ele esteja com um grupo e que esse grupo tenha, vamos assim dizer, uma autorização para que aquele fato possa acontecer. É diferente. Mas eu digo assim, por exemplo, você vai lá na casa de alguém e dá um passe nele. Chega lá, você dá passividade. Não. O mundo espiritual não faz isso, não. Até porque, escuta só, quando você dá passividade num lugar onde você não tem o devido preparo, você está ao léu. Você não está sob proteção nenhuma. Isso é muito perigoso, porque você está lidando com energias que você depende de um terceiro para organizar esse processo, para observar os fatos acontecidos e para não deixar que aquele espírito te faça mal nenhum. Eu falei aqui na semana passada, imagina a comunicação de um espírito de gênio. Eu estou falando de um espírito de gênio, que ele conhece todo o processo mental, ele conhece tudo de física, de química, e ele liga diretamente em você sem a presença do seu mentor. Ele arrebenta com você. Então, pensando assim, um médium não pode ir em qualquer tipo de lugar. Se ele não souber controlar as energias, ele não pode ir em qualquer tipo de lugar, não. Não, Sandro, mas isso aí é o seguinte, isso aí é fato real. Essa ideia de que eu faço o meu ambiente, isso é papo furado. Não faz, não. Não faz, não. Olha para você ver, por que a gente recebe orientação que se você for na casa de uma pessoa, que eles estiverem em total desequilíbrio, e você dá um passe nele, você corre o risco de pegar, de trazer consigo o espírito que estava lá. Primeiro, o espírito é ignorante.
Segundo, ele passou a tomar ódio de você porque você foi interferir numa situação, numa briga dele. E aí, o que ele faz? Ele passa a te prejudicar. Você não foi meter o bedelho lá? Então, esse troço, esse negócio não é tão simples como parece, sabe? Então, é por isso que eu sou um camarada muito cuidadoso com essa questão da mediunidade. Então, pessoal, só para finalizar, como é que eles descobriram o tal do spin, né? Eles fizeram um experimento de Stern Gerlach, que na verdade são dois físicos, Stern e o Gerlach, são o sobrenome deles. Não lembro os nomes iniciais, mas nessa parte 1 aqui, a gente tem um forno com átomos de prata. Até deixei um texto aqui, ó. Fazer um feixe de átomos de prata. Então, esse forno está muito quente e ele começa a jogar átomos de prata. E aí, esses dois carinhas aqui, onde está o 2, são colimadores, para poder jogar esse feixe bem alinhadinho. No 3 aqui, você tem dois ímãs. Tá vendo o N, o S, o polo norte e o polo sul? E esses ímãs são não homogêneos, eles geram um campo magnético não homogêneo. E aí, quando esses dois feixes passam, porquê que a gente fala que a mecânica quântica é muito diferente? O que a gente esperava? Pô, se esse elétron... vamos imaginar o elétron, fica mais fácil, né? No caso é o átomo de prata, mas se fosse o elétron, por exemplo, passando ali, o elétron não dá certo porque o elétron tem carga, vai interagir com esse campo magnético, que vai dar problema. Mas se fosse um elétron passando ali, o que a gente esperava? Que o que tem spin para cima vai bater assim, o outro assim, o outro assim, o outro assim, assim, né? Quando passasse ali. Só que quando eles fizeram o experimento, eles acharam que no 5, um agrupamento em cima e um agrupamento embaixo. Eles falaram, como assim? Então, vamos aqui, ó. Experimento Stern Gerlach, que consiste em fazer um feixe de átomos, originalmente átomos de prata, passar por um campo magnético não homogêneo, como eu falei, produzido por um ímã, e analisar a deposição desses átomos em uma placa coletora na saída do ímã. Eles perceberam que algo curioso acontecia, né? Observava aproximadamente metade dos átomos numa extremidade e a outra metade na outra, de forma simétrica. Não registrando praticamente nenhum átomo na posição intermediária, que era o que a gente esperava pela mecânica clássica. Então, é muito estranho explicar, é muito estranho e difícil explicar pelo ponto de vista da física clássica. Aqui eu tenho um outro desenho, só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, o campo magnético não homogêneo. A gente está analisando o spin, a componente Z do spin, né? E aí, por que a gente observa que agrupa praticamente metade em cima e outra metade, praticamente outra metade embaixo, revelando que esse cara tem spin mais meio, né? Então é spin para cima e o outro grupo tem spin para baixo. E quando eu falo de componente Z, né, eu estou falando da direção Z, como se fosse a altura, assim, né, pegando só o que está na direção Z. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, só me perguntar. E aí, o que eu tinha para falar basicamente é isso. Queria agradecer a Célia por ter cedido o tempo. Acho que até queria fazer uma breve contribuição para a Célia, como ela vai falar de energia. A gente estava falando muito disso aqui agora há pouco. Vamos pensar o seguinte: se a gente pega um brinquedinho de criança e ele não está funcionando mais, mas ele está com pilha, o que a gente fala? Acabou a pilha, né? Pois o que acabou, na verdade, é que o brinquedinho foi consumindo a energia daquela pilha e aí ele chegou no ponto que ele não funciona mais. E para a gente fica falando de elétron, mas a gente acaba esquecendo de falar sobre energia. Porque aquela pilha ela tem que estar carregada, ela tem que ter um quantitativo de energia ali dentro dela, porque os elétrons dentro daquela pilha não vão mudar. Né? O que acontece dentro da pilha? Né? Separa um grupo, fica para um lado positivo, para o outro lado negativo. Para um lado positivo, para o outro lado negativo. Eles vão se separando. De uma forma bem grosseira, acontece mais ou menos assim, como num capacitor. Só que para essa separação acontecer, você tem que pôr energia, e essa energia fica armazenada ali dentro. E quando você põe a pilha no brinquedo, essa energia vai descarregando, porque na natureza não tem almoço grátis, né? A gente fica vendo aqueles videozinhos lá que o pessoal fala que é energia infinita, não existe energia infinita. É patifaria da internet. Se você vê aqueles negócios que a bolinha vem e cai para sempre, não existe. Tem um motorzinho escondido ali. Então, basicamente, o que eu tinha era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar à vontade, pode entrar em contato comigo. Ô, Lucas, por isso que a gente falou, quando o Calazans estava falando lá no primeiro momento, e que a gente fez conforme diz André Luiz,
no corpo físico e no corpo perispirítico, o nosso baço funciona como bateria. Então, olha para você ver, no momento em que a espiritualidade faz a ligação, eles vão usar essa bateria? É claro que vão, porque é dessa bateria que vai gerar energia animal para chegar até os nossos lobos frontais. Ou seja, toda a comunicação que se dá numa reunião mediúnica, eu digo a comunicação com espíritos doentes, ela inicia-se pelo básico, chega aos lobos frontais, a glândula pineal ou pituitária, e é ali que você, na hora que as informações chegam, é que você vai decodificar isso e transformar isso em voz. Perfeito. Tem alguém com a mão levantada aqui? Quem Não sei tem quem. dúvida aí? Foi eu, a incógnita. CR, Célia Regina. O que a Aline queria saber, Lucas, é o processo de recarregamento de celulares modernos, é o processo de indução. É o capítulo 9 do livro. Vai explicar o que é indução. Então, você vai induzir. E essa questão do spin aí também foi bom, foi um preparo para o capítulo 9, que ele vai explicar o que é a questão da indução, né, mediúnica. Vai explicar a função do... eu acho que eu não tenho muita propriedade para falar de um motor shunt, né? Eu sei falar muito por alto, mas assim, o processo das ligações em paralelo de duas bobinas, que seriam dois médiuns, né, que seria o mentor, o espírito comunicante e o médium, é o princípio de funcionamento de um motor shunt, né? Se alguém quiser falar com mais propriedade do que eu abro mão, porque é muito técnico, né? Ele é engenharia elétrica ou eletrotécnica, né? Bom, chegamos então ao final do estudo de hoje. Alguém tem mais alguma coisa, alguma dúvida para comentar ou não? Várias coisas, mas o tempo acabou, então a gente fica para a próxima. Então, Fernanda também levantou a mão. Fernanda? Na verdade, eu queria tirar uma dúvida, porque o Vicente já falou que durante a nossa reunião lá, algumas vezes ele observa que já está o espírito muito próximo do médium e que em determinadas circunstâncias ele pede que algum dos doutrinadores, dos dialogadores, se aproximem para emanar um pouco de energia animalizada para que aquilo se complete. Aí eu fiquei, né, porque esse assunto aí já deixa a cabeça da gente bem confusa. Aí eu lembrei disso que o Vicente falou, aí eu fiquei sem entender, porque se já há afinidade, se já há a conexão, se já tem um mentor para equalizar ali, e a gente ainda precisa de mais... É o capítulo 9, né, Vicente? Falando de novo de indução eletromagnética entre o espírito, comunicante e o médium. É porque o médium também, querendo ou não, o médium ele está cheio de dúvidas, mesmo que as informações cheguem. Quando às vezes a gente aproxima e vai energizar o campo positivo dele, que está tudo aqui nessa região cerebral, na realidade eu estou criando o quê? Eu estou fortalecendo a ideia de que realmente existe ali, eu estou auxiliando nesse processo aí, para que você também exerça o seu papel aí, né? Por quê? Porque você é uma antena. Grosseiramente falando, você é uma antena. É uma antena receptora, a informação está chegando, mas você ainda não está decodificando ela, você não transformou ela em voz. Na hora que a gente entra e começa a energizar a região cerebral, eu estou ajudando o quê? A sua glândula pineal, na hora que a gente mete a mãozinha ali, ela começa a rodar mais rapidamente. Observa que a comunicação vai se dar rapidamente. Os seus lobos frontais estão recebendo energia. O que vai acontecer? As antenas vão ficar mais elétricas, vamos assim dizer. Então, a comunicação vai ser mais rápida. É por isso que a gente auxilia o médium nesse processo. Por quê? Porque o médium está no campo mais materializado. Ô, Vicente, uma pergunta. O que faz, por exemplo, você está ali, né, tentando buscar essa explicação da física também, aí, né, que a hora que eu penso que eu estou entendendo, eu vejo que eu não estou entendendo é nada.
por que que você consegue conectar com o seu mentor? Sempre o comando é de lá para cá, não é? Então, por exemplo, é o Ezequiel que quer se comunicar com você. Você tem que estar receptivo, mas você, de certa maneira, é passivo. Porque quem vai comandar, entre aspas, essa comunicação vai ser o Ezequiel. Eu estou enganada nisso? Quem comanda é ele. Vocês estão lembrados lá da Ambrosina? Sim. A Ambrosina ela só recebeu a condição de poder ficar ligada com o seu mentor 24 horas, porque ela atingiu maioridade e respeito do mundo espiritual. Então através de tecnologia, eles conseguiram fazer essa interação. Eu falando da aula Então, a minha dúvida é o seguinte, então, é o mundo espiritual, né, que faz essa conexão. Você tem que estar receptivo e o seu pensamento vai meio que alinhando ou não esse spin que vai abrir essa conexão com a comunicação com o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual é que vai, de certa maneira, selecionar aquele espírito que vai comunicar com você naquele momento. E no momento que ele selecionou, você está receptivo, você está ali numa posição meio passiva, mas tem que estar aberto, né, para receber aquela comunicação. Então, é isso que faz com que você receba, por exemplo, a comunicação do Ezequiel e não de outros espíritos que estão ali também, às vezes, interagindo com a mesma forma, com pensamentos semelhantes, entendeu? Sim, o que eu tô querendo mas dizer? é porque no caso ali, primeiro que tem uma disciplina, né? Nenhum espírito que está trabalhando com ele vai tentar, ao mesmo tempo, fazer uma ligação comigo por questão de respeito e disciplina, né? Então, como ele está no processo de liderança ali, ele tem todo esse controle. Além disso também, ele tem afinização mental comigo. Então, isso também cria muito mais facilidade. Primeiro, eu sei que ele vai chegar. Aqui, ó, já aconteceu numa reunião mediúnica, de eu estar ali esperando ele comunicar, e na hora que eu abri a boca, não era ele. Olha que interessante. Eu estou tão acostumado a recebê-lo, né? Para mim já é um processo tão natural, que já aconteceu na quarta-feira de um espírito vir antes dele e conversar com o pessoal. E eu estava ali esperando, igual um bobo, né? Eu falei, cadê o Ezequiel? De repente veio uma ligação, acontece, era um outro espírito que estava falando. Isso já aconteceu, acho que umas 2 vezes, que eu me lembro, né? 2 ou 3 vezes. Mas pode acontecer. Mas por quê? Porque é uma questão de confiança, tá? E uma questão de afinidade também. Entendi. Pessoal, eu queria falar o seguinte, eu deixei no chat um vídeo que eu falei que tem muita coisa errada e muita coisa balela sobre quântica na internet, mas também tem muita coisa boa. O cara que foi ele foi meu professor, foi meu orientador de TCC da graduação, o professor Dr. Romeu Rossi Júnior. Ele é professor da Federal de Viçosa, do campus Florestal. Ele é doutor em quântica e doutor em filosofia. O cara é muito fera. E ele tem um canal no YouTube, ele faz, assim, divulgação científica, é um negócio de graça e de altíssima qualidade. Então, se vocês quiserem saber mais sobre quântica, tem esse canal no YouTube que é maravilhoso e ele explica com muita didática, de uma forma muito bacana. Então, vale muito a pena tirar um tempinho, assim, em vídeos curtos. Tem até aqueles cortes, né, os shorts. Mas, assim, é um negócio de muita... Vocês podem confiar no que está ali. Realmente é um negócio muito sério que ele faz. Ele tem um nome a zelar também. e no que está ali à toa, não. E eu vejo que, assim, é triste porque um videozinho mais bobo do mundo tem milhões de visualizações e um cara desse tem um conteúdo super sério, super interessante sobre quântica, que é um assunto super difícil. O cara estudou milhões de anos, foi do grupo do Haroshi, que é prêmio Nobel em Física. O cara que estudou, tá aí, que segue estudando, é um pesquisador na área e tem lá, sei lá, 10 curtidas, 20 curtidas. Eu fico muito triste, mas faz parte. Mas fica aí a indicação. Essa é a média da mentalidade da humanidade. Até atingir essa... Vai demorar um tiquinho, mas vai chegar lá. Então, podemos encerrar hoje nosso estudo?
Acho que deu para tirar muita dúvida, né? Pedir, então, ao nosso amigo Vicente fazer a oração para nós hoje. Pode ser, Vicente? Pode. Antes da oração, eu vou fazer depois, eu vou pegar todo o estudo que eu tenho de mediunidade e eu vou sintetizar no escrito, né? Eu vou fazer um escrito sobre isso. Todo esse processo que a gente está falando, o que ele acontece? Desde a ligação espiritual, a presença do doutrinador. Eu vou fazer isso, que aí a gente coloca, acho que vai ficar mais tranquilo, porque aí você lendo fica mais fácil, aí as dúvidas que vão surgindo também a gente vai tirando. Você só tem que me dar um tempo, que eu estou encerrando meu escritório lá, e aí isso aí gera, porque eu tenho que pegar os livros todos e equalizar isso aí, tá bom? Fechado. Então vamos lá. Isso aí. E assim, Jesus, queremos te agradecer, em especial pela amizade. E lembrando que quem falou de amigos foi você, que nos aconselhou granjear amigos. Os amigos são luzes que não se apagam. Os amigos são companheiros que nos estendem as mãos a todo momento. Os amigos são estruturas que não nos deixam perder ao longo do caminho. Os amigos são aqueles que quase sempre não permitem que nós fiquemos nas sombras e nos tira dali para buscar novamente a luz. São os amigos que são os nossos sustentáculos para que nós possamos subir e chegar um dia à condição de um anjo. Por tudo isso, queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade deste encontro, deste estudo, deste trabalho, porque pode parecer que somos aqui 13, 14 pessoas, mas não somos. Em cada casa de um de nós, eu sei que tem um quantitativo grande de companheiros do plano espiritual que estão também fazendo parte deste estudo e que precisam aprender o básico que ainda nós aqui na Terra estamos buscando e que eles não tiveram esta oportunidade. Não tenho dúvida de que muitos deles foram padres, foram pastores e que às vezes, por uma questão particular, acabaram se perdendo apenas nas letras e esqueceram de te extrair o espírito. Por tudo isso, nós só podemos te dizer obrigado por sermos instrumentos para que a paz, o conhecimento, possa ser uma realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada, Lucas. Obrigada, Vicente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada. Boa noite a todos. Alô.